Começando uma nova série, 12 lições sobre Gamaliel. E a primeira lição, aquilo que é odioso para você, não faça ao próximo. E vai ter um complemento ali de Hillel, o avô de Gamaliel. Esta é toda a lei. Então eu começo essa lição falando na verdade de Hillel. Hillel é avô de Gamaliel. Gamaliel é um homem muito importante no Sinédrio judaico. Nós vamos ver falando de Gamaliel no capítulo 5 do livro de Atos e também no capítulo 22. Gamaliel, ele é um grande mestre, mas ele teve escola. E essa escola foi a escola do avô dele. O avô dele era Hillel. E na época de Hillel havia duas escolas ali rabínicas. A escola Shammai e a escola de Hillel. A escola de Hillel, ela fazia uma interpretação da lei mais flexível. Ela fazia uma interpretação mais misericordiosa da lei de Deus. Inclusive, ela tinha tolerância com aqueles que eram gentios, mas queriam conhecer a Deus através ali das escrituras sagradas, através ali da Torá. Ele fazia uma leitura mais misericordiosa, mais cheia de amor, mais cheia de compaixão. Na verdade, se você for olhar bem, a escola rabínica de Hillel, ela aponta para ensinos do Senhor Jesus. Já a escola de Shammai, era totalmente contrário. Era uma escola que fazia uma leitura rígida da Torá, uma leitura inflexível, uma leitura separatista. Deus é só nosso, você não tem o direito de se aproximar de Deus. Com esse gancho, com essa breve introdução para nós fazermos essas lições de Gamaliel, eu te pergunto, será que você tem provocado nos outros aquilo que você mesmo não gosta? Vejam, ele deixou essa frase, Hillel, aquilo que é odioso para você não faça ao teu próximo. E o Senhor Jesus vai falar que nós precisamos amar o próximo. Nós vamos ver isso muito bem explanado ali na parábola onde ele fala do bom samaritano. Porque veja, você amar a tua parentela, você amar pai, mãe, irmão, esposa, marido, é fácil, filhos, é fácil. Mas será que você ama aquele que você não conhece? O teu próximo é aquele que você não sabe quem é. Será que você ama? Será que você ama os teus inimigos, como o apóstolo vai falar lá em Romanos capítulo 12, que aquele que paga o mal com o bem, ele amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele? Mais uma vez, eu finalizo essa breve lição com as palavras de Hillel. Se você não ama o teu próximo, e essa é toda a lei, e aí? Como é que fica? Não tem como, Jesus vai falar, não tem como você amar aquele a quem você não vê, que é Deus, e aquele a quem você vê odiar. Já parou para pensar nisso? Lição número 2 sobre Gamaliel. Não basta ganhar para Jesus, é preciso também discipular. Bem, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando em Atos, no capítulo 22, que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Na tradição judaica, quando se fala, usa esse termo, né, aos pés ali, significa que ele foi discipulado de maneira direta por esse mestre rabínico e era um mestre extremamente respeitado, assim como o avô dele, Hillel. Nós falamos do avô dele no primeiro vídeo. Agora veja a reação em cadeia de um discipulado. Gamaliel é discipulado pelo avô Hillel, ali na escola de Hillel. Ele vai aprender nessa escola misericordiosa a fazer uma leitura mais amorosa da lei de Deus. E agora ele está passando para Saulo de Tarso. Saulo de Tarso vai se sentar aos pés desse mestre rabínico e vai receber também as mesmas instruções. Você já viu como as igrejas disputam membros? Olha, eu já vi situações assim de pastores, pastoras. Eu estou levando hoje tantas pessoas ao batismo. Olha, o batismo é algo lindo, maravilhoso, tem festa no céu no dia do batismo, só que não para no batismo. Não adianta você levar 10, 20, 30, 100 pessoas para o batismo e depois você abandona elas. Depois você não instrui elas, depois você não discipula elas, você não ensina a fazer um devocional, você não ensina a ler a Bíblia, você simplesmente abandona. Muitas pessoas hoje que estão desviadas dos caminhos do Senhor aceitaram Jesus, muitas se batizaram e foram abandonadas, não tiveram discipulado, não tiveram cuidado. Não é sobre nós, é sobre Ele. Você ganhou uma pessoa para Jesus, você precisa ensinar agora como andar nos caminhos de Jesus. Tem algumas pessoas que pensam assim, uma vez salvo, sempre salvo, mas em que sentido?
ela recebe Jesus, ela faz a oração de confissão, mas a vida não muda, ela não é discipulada, então ela continua no pecado, ela continua tendo as mesmas práticas e para ela tá tudo certo. Eu tô salvo. Eu posso pintar e bordar, eu posso continuar nas práticas pervertidas, eu posso continuar fazendo as coisas que eu fazia antes, porque eu já aceitei Jesus, eu já me batizei. Aquele que for batizado será salvo. Não. Você precisa ser discipulado e você precisa discipular. Não é uma corrida para ver quem leva mais pessoas para frequentar a igreja, para quem leva mais pessoas para o batismo. Não é uma corrida. É uma corrida no sentido de ir para o céu. Quantas pessoas você discipulou? Para quantas pessoas você tem ensinado a andar com Jesus? E outra, será que você tem se sentado aos pés de mestres que vão lhe ensinar a palavra de Deus? Lição número 3 sobre Gamaliel. É necessário ter prudência antes de qualquer julgamento. Em Atos capítulo 5, nós vamos ver Gamaliel ali no Sinédrio pedindo para que aqueles homens tenham prudência diante dos apóstolos. Antes de julgar eles, precisam ser prudentes. Bom, nós sabemos que eles não vão obedecer ali, eles não vão aceitar o conselho de Gamaliel. Mas é exatamente isso que Gamaliel fala. Veja, nem todo ato que acontece à nossa volta, ele vai exigir de você uma resposta com violência. Muito pelo contrário, você precisa ser prudente, você precisa ponderar, precisa ter sabedoria, e a sabedoria, ela é adquirida ali num tempo de espera. Muitas vezes nós precisamos baixar a poeira antes de tomar qualquer decisão. Bom, e quem tá falando aqui, essa lição número 3 é alguém impulsivo. Eu sou muito impulsiva. Eu confesso que eu acabo falhando nisso, de ter prudência antes de responder. Mas sim, essa foi o conselho de Gamaliel para minha vida, para tua vida. Sejam prudentes antes de julgar. Veja, nós estamos num tempo que hoje, qualquer coisa que você fale, que não está de acordo com a opinião de alguém, já vira uma briga, já vira uma violência, já vira uma discórdia. Haja vista o que tem acontecido entre as famílias nos últimos anos por causa de política. Bom, você não votou no mesmo que eu votei, então você já vira uma persona não grata para mim e vice-versa. É assim ou não é? Tem acontecido isso ou não tem? E isso é em amplo aspecto. Você vai ver que em várias situações acontece isso na nossa vida. Se as pessoas não concordam com a gente tira elas da nossa vida. E cadê o tempo que nós tínhamos discussões saudáveis? Cadê o tempo em que nós ouvíamos o argumento do próximo? A gente ouvia as opiniões divergentes. Por que é que nós não conseguimos mais ouvir opiniões divergentes? O que é que está acontecendo? Será que essa era digital que nós estamos vivendo, onde tudo é muito rápido, nós não queremos perder tempo pensando, ponderando para depois responder? Essa lição doeu bastante em mim, e em você? Doeu também? Lição número 4 sobre Gamaliel. Você ter relacionamento verdadeiro com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus, vai deixar seus irmãos furiosos. Bem, parece uma loucura isso, mas é uma verdade. O capítulo 5 do livro de Atos é recheado de acontecimentos. Ele já abre o capítulo com um acontecimento bombástico. Ananias e Safira vão vender um terreno, eles vão enganar, ou tentar, enganar o Espírito Santo. Os dois morrem ali fulminados diante ali do apóstolo Pedro. Depois você vai ver os apóstolos fazendo grandes sinais, prodígios, maravilhas. O Espírito Santo é com eles. E eles vão pregar a palavra com ousadia. Tanto é que eles vão ser presos pelos irmãos. Sim. Mas eram fariseus, eram saduceus, mas eram linhagem de Abraão. Ou seja, eram irmãos, eram descendentes, eram da mesma linhagem. E esses irmãos vão ficar com inveja. Você sabia que tem irmãos que ficam com inveja com a maneira que Deus te usa? Ficam com inveja, com dor de cotovelo, com o teu chamado? Pois bem, isso aconteceu com eles também. Eles vão ser presos, um anjo vai chegar ali no cárcere, vai libertá-los, e o anjo vai falar, vai lá no pátio do templo e prega com mais ousadia ainda. E assim eles vão fazer. Enquanto isso, o Sinédrio vai se reunir com ódio deles. E aí vai chegar o guarda e falar, olha, aqueles homens que nós prendemos, eles não estão mais lá não. Eles estão lá no pátio do templo pregando.
a Bíblia vai falar que esses homens ali, essa reunião do Sinédrio, Gamaliel está nessa reunião. Eles querem matar os discípulos. Eles querem matar de tanto ódio. E os discípulos vão falar assim, olha, nós estamos aqui para obedecer a Deus, não para obedecer aos homens. Você tem obedecido mais aos homens ou a Deus? Será que o homem pode falar para você que as palavras que você recebe não vêm de Deus? Quem é as pessoas para julgar o teu relacionamento com a palavra, o teu relacionamento com o Altíssimo? Bom, eu vou entrar especificamente em Gamaliel durante essa reunião no próximo vídeo. Mas essa lição que eu tenho para você é, fique atento, porque por incrível que pareça, vai ter irmãos com inveja do teu chamado, vai ter irmãos querendo enterrar os teus sonhos, enterrar os talentos que o Senhor te deu. Mas Deus é hoje aquele que te livra do cárcere e fala para você, volta lá. Volta lá e prega com mais ousadia ainda, porque o meu Espírito está sobre você para libertar os cativos. Lição número 5 sobre Gamaliel. Quem busca discernimento espiritual não segue a turba. Bem, você sabe o que é turba? É uma multidão de pessoas ali, é uma confusão. Eu quero que você se lembre de duas turbas muito importantes e com pouca diferença de tempo uma para a outra. No capítulo de Mateus 21, você vai ver a turba ali, não no momento de confusão, mas no momento de agitação. Jesus vai entrar pelas portas ali da cidade de Jerusalém montada num burrinho. E a turba está reunida. A turba está com palmas nas mãos, chacoalhando e falando, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana. Estão animados, estão felizes recebendo Jesus na entrada da cidade de Jerusalém. Mas essa mesma turba, no capítulo 27 de Mateus, vai falar o seguinte, mata, crucifica Jesus, liberta Barrabás, crucifica Jesus. Entende? É a mesma turma que exalta Jesus, é a mesma turba que vai ali querer que ele seja crucificado. E aqui no livro de Atos não é diferente. O que aconteceu? Lembra que no vídeo anterior que eu falei que os irmãos tiveram inveja dos discípulos? A palavra vai falar no capítulo 5 do livro de Atos que quando Gamaliel ouve o que eles queriam fazer com os discípulos, porque eles queriam matar os discípulos, Gamaliel fala, irmãos, vamos ter prudência aqui, olha, vamos ter discernimento aqui, vamos prestar atenção com o que vocês querem fazer a esses homens. Gamaliel, eu falei no primeiro vídeo, ele fez parte da escola do avô dele, a escola de Hilel. E ele aprende princípios, ele aprende misericórdia, ele aprende a ter compaixão. Então ele vai fazer uma leitura mais amorosa ali das escrituras. Ele busca discernimento na palavra. Será que você tem buscado discernimento na palavra ou você vai com a turba? Tudo que as pessoas falam, você vai junto. Nós sabemos que 2 capítulos depois, lá em Atos, no capítulo 7, Estevão, um jovem, eu coloquei até aí na imagem, ele vai ser apedrejado, mais uma vez por falar a verdade, mais uma vez para pregar as escrituras verdadeiras, ele vai ser morto, ele vai ser apedrejado. Provavelmente Gamaliel também viu essa situação, nós sabemos ali o que vai acontecer. Você tem seguido a turba ou você tem buscado discernimento na palavra? Só alcança discernimento quem medita na palavra e quem ora. Quem medita na palavra e quem ora. Vou repetir. Quem medita na palavra e quem ora. Lição número 6 sobre Gamaliel. Muitas vezes é necessário ser uma influência silenciosa. Bem, Gamaliel, ele vai defender aqueles homens. Ele vai defender aqueles discípulos. Você sabia que às vezes o Senhor levanta pessoas para te defenderem na sua ausência? Bom, fica de lição para mim e para você. Não gaste as suas energias com aqueles que querem destruir a tua reputação quando você não está por perto. Fato é que Gamaliel, ele não era discípulo de Jesus, ele não andava com os discípulos, porém, a palavra dele vai ter um peso decisivo ali no Sinédrio. Lembra qual era a intenção daqueles homens? Matar os discípulos. Mas eles não vão matar os discípulos. Eles vão açoitar eles, é verdade. E você vai ver os discípulos ali se regozijando por padecer por amor a Cristo. Muitos à nossa volta às vezes querem matar o nosso chamado. E aí o Senhor prepara alguém numa posição estratégica, como foi de Gamaliel, uma pessoa de poder, uma pessoa de influência para aplacar a ira daqueles que querem te matar.
apedrejado por pregar a verdade, isso vai acontecer comigo, vai acontecer com você, vai acontecer com todo aquele que se levanta para proclamar o evangelho. Na verdade, Paulo vai falar em Filipenses que a nós não foi dado apenas poder acreditar em Jesus, não foi dado apenas o privilégio de crer em Cristo, mas também de padecer com Ele. E nós padeceremos por amor em Cristo. O apóstolo Paulo vai falar também lá no livro de Timóteo que todo aquele que quer viver piamente com Jesus padecerá perseguições. Assim é com todos aqueles que amam a palavra, que amam a vinda do Senhor. Mas eu quero que você pense nessa lição da influência silenciosa. O Gamaliel, você não vai ver esse homem fazendo ali um estardalhaço. Muito pelo contrário. Ele ouve atentamente, ele pondera, ele tem discernimento para saber o que está em jogo, o que está acontecendo. Ele vai se levantar com as palavras certas para aplacar a ira. Ele vai falar, inclusive, de situações históricas. Nós vamos falar isso em outro vídeo. Ele vai levantar situações históricas ali para trazer à memória o que aqueles homens no Sinédrio não podem se esquecer. Veja, aquilo que é de Deus vai permanecer. Se Deus te chamou para uma grande obra, ninguém vai ter o poder de matar esse chamado, a não ser você mesmo. Se você não quiser cumprir o chamado, aí é entre você e o Senhor. Lição número 7 sobre Gamaliel. Tenha respeito pela história. Não somente pela tua história, a história da tua família, mas pela história da igreja, pela história do povo de Deus. Gamaliel é aquele que tem profundo conhecimento histórico. Ele é um estudioso e você já sabe disso, porque provavelmente você já acompanhou as lições anteriores, as 6 lições anteriores. Com base nos versículos 36 e 37 do capítulo 5 de Atos, eu vou fazer 2 vídeos em cima desses 2 versículos, tá? O primeiro é esse. Você precisa ter conhecimento histórico. Gamaliel, ele vai falar o seguinte ali no discurso, ali no Sinédrio. Olha, vocês precisam se lembrar que alguns dias, não faz muito tempo isso, levantou um tal de Teudas, se dizendo ser alguma coisa. Bem, e depois se levantou outro, o Judas, um galileu, nos tempos do recenseamento, e ele levou muita gente com ele. Olha, vamos prestar atenção no que esses discípulos estão pregando, o que eles estão falando, porque se esse tal Jesus for como Teudas, for como Judas, isso vai acabar, vai, logo se dispersa, mas se for de Deus, vai permanecer. Bem, eu quero te falar de você ter respeito pela história. Gamaliel, ele estuda a história e eu gosto muito do livro de Ageu quando diz o seguinte, no capítulo 1, acho que por volta do versículo 5, diz o seguinte: considerai o vosso passado. Você sabia que muitas vezes você precisa visitar o teu passado? E eu não estou falando de você visitar a tua história, visitar o teu passado, num sentido de saudosismo, de se lamentar e de chorar, mas eu era mais feliz no passado as coisas davam certo. Não, eu estou falando no sentido de eu fiz algo errado ali, eu não posso errar mais. Olha, eu já cometi esse problema antes, eu não posso cometer mais. Considerai o vosso passado para que você ande corretamente hoje nos caminhos do Senhor, não repetindo as histórias do passado, não caindo no pecado do passado, não dando mais os escorregões do passado, entende? E Provérbios 22 vai falar o seguinte: não remova os marcos antigos que os teus antepassados firmaram. Que marcos são esses? Marcos dos mandamentos do Senhor, marcos de andar no caminho certo, marcos de obedecer às escrituras, marcos de boa conduta, entende? Você precisa considerar o teu passado, ter respeito pela história dos teus antepassados, respeito pela história da igreja, respeito pela tua história, para que você possa caminhar com Cristo hoje sem se envergonhar de nada. Lição número 8 sobre Gamaliel. Seja equilibrado e fuja de seitas e fanatismos. Bem, esse vídeo é puxando um gancho do vídeo anterior, onde no capítulo 5 do livro de Atos, Gamaliel vai falar de Teudas e de Judas. Ele vai falar de Teudas que se levanta, se dizendo ser alguma coisa, e ele vai falar de Judas. Judas, o Galileu. Olha só isso. Que ele apareceu nos tempos do recenseamento e ele levou muitos com ele. Bem, é assim que nasce uma seita. Você sabe o que é uma seita? O dicionário Oxford, ele vai definir seita como bando, como facção, como partido.
E é exatamente um grupo ali que ele sai da doutrina das Escrituras. Toda seita, ela sai das Escrituras sagradas. Então o Senhor tem os mandamentos dele, tem as ordenanças dele, tem a palavra dele, e aí um grupo decide sair. Por quê? Porque eles não concordam com alguma coisa que está na Bíblia. Isso não é familiar nos dias de hoje? Vamos dar alguns exemplos? Um grupo, ele está seguindo a Bíblia e tal, aí ele decide, olha, mas a gente não concorda em dar o dízimo não. Dízimo é do Antigo Testamento, não faz mais sentido hoje. Então vamos abrir uma nova igreja onde nós seremos contra o dízimo. Aí você cria uma seita. Vamos para um segundo exemplo? Olha, nós não achamos que tem vida eterna não. Na verdade, a gente acha que morreu, acabou. Não tem vida eterna não. Vamos abrir a nossa igreja. Aí abre-se mais uma igreja que crê que morreu, acabou. Aí tem um outro grupo que diz o seguinte: o Espírito Santo não é Deus. Não, a gente não acha que o Espírito Santo é Deus. A gente acha que o Espírito Santo é uma força, é uma energia cósmica. Vamos abrir a nossa igreja. E aí alguns que concordam com essa visão vão para essa igreja. É assim que nascem as seitas. Agora, presta atenção. Eu comecei a lição falando, seja equilibrado. Você precisa ponderar. E Gamaliel é o cara equilibrado. Você não vê Gamaliel fanático, você não vê Gamaliel surtando, é um homem equilibrado. E falei pra você, fuja de seitas e fanatismo. E como você faz isso? Você não tem como fazer nada na sua vida sem Jesus Cristo. Você não tem como fazer nada, caminhar com Deus sem meditar na palavra. Bem, nós vamos ver Martinho Lutero falando sola escritura. Ou seja, somente a palavra de Deus te basta. Não acrescenta nada a palavra, não inventa moda não. Lição número 9 sobre Gamaliel. Busque uma formação sólida nas escrituras. Você já viu por aí pessoas falarem contra a teologia, contra quem faz teologia? Mas você sabe a etimologia da palavra teologia? Vem comigo. Teo significa Deus. E logia é um estudo, discurso. Veja. Ou seja, teologia é estudo sobre Deus. Quem falou para você que você tem que jogar a teologia fora? Olha só, eu falei no vídeo anterior sobre ser equilibrado, buscar ter equilíbrio. Eu já vi pessoas de oração, pessoas firmadas ali em oração, que não buscam ler a Bíblia, que não buscam conhecimento das Escrituras, orarem durante as palavras. Veja, eu tô falando de pessoas com coração sincero, amém? Orarem e chegar a falar até heresia no meio da oração, porque não conhece o que está escrito na palavra de Deus. Assim também, como eu já vi pessoas letradas, pessoas com formações sólidas nas escrituras, anularem o poder do Espírito Santo. Não, isso está escrito, mas olha, significa isso e isso, foi problema de tradução, não, Deus não faz mais desse jeito, Deus não opera mais um milagre. Entende o que eu quero dizer? O que faz a falta de equilíbrio? Mas esse vídeo é para falar para você, busque sim estudar a Deus, estudar as Escrituras. Quando você medita nas Escrituras, você não é enganado, você precisa buscar conhecimento. Enquanto eu meditava nessa palavra, me veio à memória algo, eu tinha 16 anos, eu estava no terceiro colegial, e eu lembro que eu tinha um professor de filosofia que quando ele dava aula, as pessoas dormiam literalmente durante a aula. E aí ele trocava de lugar comigo e pedia para que eu desse aula no lugar dele, porque eu sempre fui muito falante, eu gesticulo muito. Eu lembro até hoje, eu dei aula no terceiro colegial no lugar do meu professor de filosofia e eu passei várias aulas falando sobre pré-socráticos. Eu sempre gostei muito de filosofia, eu sempre estudei muito os pré-socráticos e os filósofos, e eu dei aula no lugar dele, por causa da maneira de falar. Mas por que eu dei aula? Porque eu buscava me aprofundar, porque eu buscava estudar. Então quando eu me tornei cristã, eu fiz a mesma coisa com as escrituras. Ou seja, quando você estuda as escrituras, quando alguém se levanta no meio da congregação lá e vem rodopiando para te entregar algo que não está na escritura, automaticamente o Espírito Santo em você passa pelo filtro da palavra daquilo que você já leu. E você rejeita e fala, isso não está na palavra? Então não vem de Deus.
Entendeu o ponto? Lição número 10 sobre Gamaliel. Cuidado para não entrar em guerra de braço com Deus. Você certamente vai perder. O versículo 39 do capítulo 5, Gamaliel vai falar ali para aqueles homens: olha, se isso que esses homens estão falando, nós precisamos ficar atentos, porque o que eles estão pregando, se não for de Deus, vai perecer, vai acabar, vai se extinguir. Como foi com Teudas, como foi com Judas. Mas se o que eles estão falando de Deus for do Senhor realmente, vai permanecer. Não se pegue lutando contra Deus. Você tem entrado em queda de braço com Deus? Bom, é uma queda perdida e você precisa saber disso. Nós podemos pensar, inclusive, no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, provavelmente, ele estava ali naquela reunião, porque ele era fariseu dos fariseus, era um homem da lei, era um estudioso. Pode ser até que ele estava ali no meio daquela reunião e ouviu Gamaliel falando: olha, se isso vem de Deus, não dá para destruir, vai permanecer. Ele poderia ter ficado com essa palavra, né? Ele poderia ter ficado atento ali. Mas, enfim, se ele estava presente e não ouviu a primeira chamada de Deus, nós vamos ver o Senhor lá na frente falar com ele: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que é um aguilhão? O aguilhão, ele era uma espécie de, como se fosse uma lança, né? Como se fosse um cabo comprido com uma ponta de metal, que quando o boi estava lá trilhando o caminho, né, fazendo o trabalho dele, se o boi fosse para trás, se ele saísse do caminho, esse aguilhão, ele fincava ali nas pernas ali do bicho, do animal, e machucava o boi. Então não dava para ele voltar para trás, não dava para ele sair do caminho, porque ele ia se machucar, ele ia ficar ferido por causa desse aguilhão. O Senhor vai falar exatamente isso com Paulo. Paulo, não resiste. Bem, Paulo não ficou com a primeira palavra ali de Gamaliel. Então vamos pensar no outro personagem. Nós podemos pensar em Jonas. Jonas tão disposto a fazer a obra. Ah, Senhor, olha, eu vou, envia-me a mim e tal. E aí quando Deus resolve enviar ele lá para os assírios, ali para Nínive, não, eu faço a obra, mas do meu jeito. Eu vou nos lugares que eu quero. Então, assim, eu vou pregar lá naquele congresso gigante, lá, Gideões, lá da última hora. Mas em comunidade de Jesus, eu não quero, não. Foi exatamente isso que Jonas fez. Mas o Senhor vai mandar ele vai resistir, ele vai tentar resistir. E quando ele resiste, o Senhor envia um peixe para engolir ele. Será que você está esperando também um peixe vir te engolir? Eu não sei se você entrou em queda de braço com o Senhor, mas se você entrou, retorna hoje mesmo, retorna à obediência. Seja sensível para ouvir a voz de Deus e para de lutar com Deus. Você vai perder, você já perdeu. Lição número 11 sobre Gamaliel. Afinal, quem está com a verdade? Ou melhor, existe uma verdade absoluta? Eu já falei para você que Gamaliel, ele foi ponderado, ele é equilibrado, ele conhecia a história, ele era um estudioso, ele pede para aqueles homens terem bom senso. Já te falei todas essas coisas. E a pergunta que eu faço aqui é: existe uma verdade absoluta? Você conhece esse termo, verdade absoluta? Bem, esse termo é um termo tirado da filosofia, mais especificamente da metafísica, tem uma origem grega e a função dele é o quê? É se basear numa verdade que seja universal, ou seja, ela é válida em qualquer lugar. Ela é uma verdade imutável, ou seja, pode passar o tempo que for, que ela não vai mudar, essa verdade não vai mudar. E ela também é independente de cultura ou de opinião. Existe realmente essa verdade absoluta? Porque Gamaliel, ele vai dar a opinião dele ali, né, falando: olha, vamos ser ponderados, se isso for de Deus vai permanecer, mas se não for, vai ser destruído. Veja, ele não está dizendo que ele é o dono da verdade. Ele está falando que há uma verdade acima dele. Bem, então eu vou te dizer, ao mesmo tempo que há esse estudo com base na filosofia grega da verdade imutável, ela realmente faz sentido. Essa é a verdade imutável. As Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, essa é a única verdade imutável. Não existe outra. Bem,
Você vai ver lá nos evangelhos, o Senhor Jesus mesmo falando, pode passar céus e terra, mas a minha palavra, essa vai permanecer. Então você está vivendo num tempo, nós estamos vivendo num tempo onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Você já percebeu isso? Todo mundo conhece sobre saúde, todo mundo conhece sobre política, todo mundo conhece sobre cultura, todo mundo agora virou especialista em tudo. Você já percebeu? Bem, eu quero te dizer que a tua opinião, a minha opinião não interessa quando nós estamos diante da única verdade absoluta, que é as Sagradas Escrituras. Do único Deus verdadeiro, que é o Senhor Criador dos céus e da terra. Antes de existir qualquer outra religião, ele já existia. O Senhor, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é Deus, como diz Moisés no capítulo 90 dos Salmos, de geração a geração tu és Deus. Então sim, há uma verdade absoluta. E Gamaliel apontou para essa verdade absoluta. Será que você tem apontado também para essa verdade absoluta? Lição número 12 sobre Gamaliel, e esta é a última lição. Cause um impacto positivo, um impacto do bem na vida das pessoas. Mas não esqueça que cada um tem a sua história com Deus. A maioria das 11 lições que nós fizemos, elas focam exatamente no começo, ali no capítulo 5 de Atos, quando Gamaliel vai aparecer na história. Mas esse último vídeo é em cima do capítulo 22 do livro de Atos. Agora, Paulo está apresentando a defesa dele. E ele vai falar, olha, eu sou judeu. Eu nasci em Tarso da Cilícia e eu fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de Deus. Bem, eu era zeloso para com a lei. Você sabia que Paulo perseguia os cristãos porque ele era zeloso, ele achava exatamente que ele estava fazendo o correto. Você sabia que tem muitas religiões assim no mundo? Que perseguem religiões, não tô falando de ímpio, tá? Tô falando de pessoas religiosas que perseguem cristãos porque eles crêem piamente que eles estão fazendo o correto. Mas isso é uma outra história. Bem, a verdade é que Gamaliel, ele foi uma influência positiva ali pro apóstolo Paulo, né? Até então, Saulo de Tarso. Ele foi uma semente, ele lançou a semente da bondade de Deus ali no coração de Saulo. Bom, eu falei no primeiro vídeo da diferença das escolas, né? E a escola do avô de Gamaliel, a escola de Hilel, ela era uma escola que apresentava a lei de Deus de uma maneira mais misericordiosa, mais amorosa. E essa semente foi plantada ali no coração de Saulo. Agora, Saulo já é de Jesus. Por quê? Porque Deus tem uma história com cada um. Deus tem um encontro com cada um. Gamaliel, ele sai das páginas da Bíblia, nós não sabemos se Jesus alcançou ele. Agora vamos conjecturar aqui, todo aquele que é salvo, ele quer salvar. Será que depois disso Paulo não evangelizou ele? Eu não sei se ele ainda estava vivo, enfim. Mas quando Jesus te alcança, quando a história que Deus tem com você alcança você com salvação, você quer pregar para todo mundo. Você quer alcançar a sua família, você quer ver a tua família indo para a glória também junto contigo. Eu lembro que quando eu evangelizei a minha avó, 15 dias antes da minha avó vir a óbito, eu falei pra ela, vó, eu estou indo para um lugar que eu não quero correr o risco de chegar nesse lugar e a senhora não está lá. A senhora precisa ir comigo para o céu. Então, essa última lição, ela entre no teu coração. Saiba que cada um de nós tem uma história com Deus. Jesus alcança cada um de nós na hora dele. E as sementes que foram plantadas em você, as sementes do bem, elas vão frutificar na hora certa.